Você sabe o que é pedra de fel ou pedra-fel, como o povo da roça fala? Já ouviu falar? Já ouviu falar, pai? O que é pedra-fel? Já? Duvido. Você nunca fala pedra-fel. Você sabe lá o que é pedra-fel? Ok, isso aqui que é pedra-fel. Ó. Isso aqui vale um dinheiro. Pois é, ela surge, gente, no organismo do boi. Fica perto do figo. O povo da roça fala é figo, não é fígado, é figo. Fica perto do figo do boi. É conhecida como o ouro da pecuária. O produto, gente, ele é muito raro, usado inclusive na medicina tradicional de outros países, no Brasil também. Inclusive já foi alvo até de crime aqui na nossa região do Triângulo Mineiro. Vocês lembram da operação da polícia que apreendeu a pedra-fel, parece envolvendo um frigorífico, coisa e tal? Pois é, nós fizemos uma reportagem para a gente entender que ouro animal raro é esse, que você vai entender os detalhes nessa reportagem muito interessante e curiosa sobre a pedra de fel, que pode ser encontrado em qualquer gado por aí. Vai depender da sua sorte. Veja. Já ouviu a expressão amargo como fel? Pois é, o gosto realmente não é dos melhores. Mesmo assim, quando o fel cristaliza, ele passa a ser considerado o ouro do boi. O fel é um nome popular, né, especificamente dado para a bile, e nós temos os cálculos biliares, também chamados de pedras de fel, que aí eles são obtidos a partir de alguns componentes presentes na bile. Então a bile é uma substância, né, produzida pelo fígado, ela é armazenada na vesícula biliar e ela é utilizada, né, na digestão tanto de gorduras quanto de vitaminas lipossolúveis. Então ela tem essa função específica, né, de digestão, mas quando eu tenho um acúmulo, né, de alguns dos seus componentes dentro da vesícula biliar, né, eu tenho ali a formação dos cálculos biliares. Então, quando falamos do fel, né, ou bile, né, a gente está falando desse líquido, mas a partir desse líquido, né, algumas formações elas podem acontecer, que são esses cálculos biliares, que são chamadas também de pedras de fel. Por que a gente fala, tem aquela expressão, né, de alguém ou alguma coisa ser amargo como fel? Exatamente por conta dessa constituição específica da bile, né? Então ela confere esse sabor amargo, né, que é próprio ali da sua composição. É uma pedra muito valorizada, especialmente na China, usada na medicina tradicional chinesa. Então lá eles dão um valor muito diferenciado nessa pedra-fel. Isso ocorre porque a pedra de fel, ou cálculo biliar, é muito apreciada na área da saúde, principalmente no mercado asiático, já que é essencial na medicina tradicional chinesa. Eles utilizam lá, geralmente, para fazer um tratamento, fazer uma fervura dela. Tem todas as crendices deles que eles utilizam isso aí, misturando tanto a parte da medicina quanto das crenças deles. Elas têm um alto valor exatamente pela destinação que elas recebem. Então, elas são muito utilizadas na medicina tradicional chinesa e asiática de uma forma geral, mas principalmente pelos chineses, e entra na composição de uma série de medicamentos, né, fármacos importantes, né, e nós temos um amplo mercado, né, em se tratando de exportação, que recebe então esses cálculos biliares. E o valor não é só medicinal. O preço da pedra de fel no mercado é altíssimo e pode superar até mesmo a grama do ouro. Uma pedrinha de fel do tamanho dessa pedra de cascalho pode valer dezenas de milhares de reais. É muito visado exatamente por esse alto valor que elas possuem, né? Realmente aí o grama, atualmente, ela supera o valor do grama de ouro, e por esse motivo nós temos então toda essa estrutura, né, que é cercada ali na ocasião que essas pedras estão sendo obtidas, além da própria guarda, né, até a ocasião que elas vão ser comercializadas, efetivamente destinadas para o seu mercado final. E esse valor tão alto pode ser explicado pela raridade do produto, que só é formado em condições bem específicas. Dietas ricas em carboidratos, né, desbalanceadas, né, muito carboidrato, muito cálcio e pouca fibra, e geralmente de animais mais velhos. Então não é comum a gente encontrar isso em todos os animais, mas especialmente nesses que têm esse desbalanço nutricional. Como são animais mais velhos, né, que têm maior predisposição de formação desses cálculos, juntamente com essa questão da alimentação associada, é difícil que eu tenha ali, né, uma alta frequência na detecção, né, desses cálculos biliares
biliares na ocasião do abate, que é quando se faz então a remoção, né, desses cálculos biliares. Apesar de não haver um fator que garanta a formação das pedras de fel, ela acaba sendo mais comum em regiões em que a água é carregada de minerais como cálcio e sódio. Tem regiões específicas onde tem a famosa água dura, né? Onde tem águas com mais teor de cálcio, mais teor de sódio, esses animais são mais velhos ao abate. Então, em regiões menos desenvolvidas, é mais comum isso. Então, tem regiões que produzem mais esse material. E se a pedra em si já não é rara o suficiente, ainda existem alguns fatores que influenciam no preço final. Assim como o ouro e outras pedras preciosas, o formato, o peso e o grau de pureza do cálculo biliar vão interferir diretamente no valor de mercado, que pode surpreender. Normalmente são pequenos cálculos que não chegam aí a 1 grama, né, a maioria deles, mas nós temos, né, uma média aí de até 10 gramas. E nas situações mais excepcionais, nós temos aí relatados na literatura, né, cálculos de 23, de 30 gramas. Então, além da questão do peso, né, ali do tamanho em si, do seu formato, que ela pode assumir também diferentes formatos, né, desde esféricas até mesmo no formato piramidal, nós temos também uma composição que é diferente, né? Então, essa composição tem uma relação direta com a pureza. Então, quanto mais pura, mais valorizada também. Então, aqueles cálculos, né, de coloração amarela esverdeada, amarelo alaranjada, são aquelas mais valorizadas. Agora, aquelas mais escurecidas, né, tendendo ali do marrom, indo até o negro, elas têm um menor valor. Então, tem uma questão relativa, né, a composição, que indica pureza, e também o tamanho, né? Por isso que a gente tem uma ampla variação aí de valores desses cálculos biliares. Por serem tão caras, as pedras de fel são bastante visadas por criminosos. Em Araguari, um homem de 38 anos foi preso depois de furtar uma pedra de fel avaliada em R$78 mil. O funcionário de um frigorífico da região foi flagrado tentando descartar parte do material levado e foi contido por funcionários. No local onde se faz, então, a abertura dessa vesícula, né, é um recipiente fechado, né, com cadeado. Normalmente, os estabelecimentos de abate, eles posicionam, né, estrategicamente uma câmera, né, para que todo o processo ali ele possa ser monitorado à distância. E depois que se faz a abertura dessa vesícula biliar, né, eu tenho um recipiente, né, onde eu tenho uma peneira. Nessa peneira ficam retidos esses cálculos biliares e pela parte interna, né, dessa estrutura drena-se então essa bile. Então eu faço ali a separação e não necessariamente, né, todos esses animais eles vão ter, né, conforme eu comentei, são poucos animais que possuem, mas eles ficam ali retidos. Então quem está fazendo ali a manipulação nem mesmo tem acesso a esses cálculos biliares. Entrevistada boa, né, rapaz? Explicou tudo pra nós, tudo certinho. Eu não sabia de muita coisa disso, não. Ela explicou detalhe por detalhe, muito interessante. Você sabe que essa tal dessa pedra fel aí, dependendo da qualidade, pode custar 300 mil, 400 mil o quilo, ou mais que isso. Rapaz, você sabia dessa aí, meu querido Telespec, amigo e amiga do Balanço Geral? O amigo pecuarista sabe, né? Tá acostumado a mexer com isso daí. E é um grande negócio, inclusive não só para a área medicinal lá nos homens lá das Ásias, mas também a questão de joias, né? Algumas joias também é possível ser confeccionadas através da pedra fel, que vale um dinheirão, rapaz. Olha os detalhes aqui, ó. Cada uma tem uma característica, né? E cada uma tem o seu valor. Essa aqui acredito que é a mais valiosa, né? Que é mais clarinha. Tem uma coloração interessante, como é que fala? Uniformidade. Olha só, rapaz, que interessante, é muito legal, né? Curiosidades como essas vocês acompanham aqui na tela do nosso Balanço Geral.